Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula sobre o Spring. Agora que a gente já viu como criar aí a nossa API, né, como fazer os endpoints, criar as entidades, persistir as entidades no banco de dados e tudo mais. Então agora o nosso sisteminha ele já está com as principais funcionalidades prontas, né? E agora uma outra coisa que a gente deve observar é quanto aos testes, né? Então é sempre bom você construir testes para um sistema, né? Esses testes eles vão lhe dar segurança para que você faça modificações no seu código e tenha uma garantia, né, a mais, embora você não tenha uma certeza absoluta, mas você vai ter mais evidências demonstrando que o seu código ele continua funcionando de forma devida, tá? Então a ideia é que a gente construa alguns testes para percorrer, né, as principais linhas de execução do nosso código, né? Por exemplo, se aqui no listar detalhes de um livro a gente tem aqui esse if, então a gente faria um teste passando, né, de forma correta, ou seja, o livro vai ser retornado com os detalhes, e a gente faria outro teste para testar esse fluxo aqui, né, esse caminho aqui do if. Então isso aí se chamam as branches, né, ou seja, os caminhos, né. Então aqui a gente poderia fazer dois testes, um como o caminho feliz e o outro simulando esse erro, né. Poderíamos também fazer outro teste passando aqui um ID de livro inválido, né? Por exemplo, um string ao invés de um tipo inteiro. Então tem vários testes aí que a gente pode construir para validar o nosso sistema e ter uma certeza a mais de que a modificação que a gente fez, né, ou vai fazer no futuro, ela não afete o bom funcionamento do nosso código, tá? Então vamos iniciar aqui a construção dos nossos testes, tá? Os testes eles vão ficar nessa pastazinha separada aqui, tá? Aqui, ó, src teste Java. A gente já tem um pacote criado aqui, ó, o Web Store. E por convenção, a gente chama aqui o nome da classe de teste, o mesmo nome da classe de controller, né, com o teste no final. Então vamos começar por onde? Vamos começar aqui pelo autor, né? O autor ou o livro? O autor, né, que é mais simples do que o livro. Então vamos começar aqui pelo autor. Então vamos criar aqui uma entidade de teste, né, uma classe Java, que vai se chamar autor controller teste. Então esse teste ele vai testar, né, esse controller aqui do autor. Então é uma classe Java normal, tá? Ela só está aqui nesse outro pacote. A primeira coisa que a gente deve fazer aqui para criar o teste é a gente dizer para o Spring que isso aqui vai ser uma classe de teste, né? Então Spring Boot teste, tá? Bota essa anotação aqui de Spring Boot teste para dizer que isso aqui vai conter testes que vão ser aí gerenciados pelo Spring também, que vão utilizar o Spring. Feito isso, né, vamos criar aqui o nosso primeiro teste, né? Por exemplo, o que seria o nosso primeiro teste? Vamos lá ver o nosso autor controller, tá? Vamos testar aqui primeiro esse endpoint aqui, tá? Então esse endpoint ele tenta adicionar um autor. Então como é que eu testo se isso está funcionando? Eu crio um objeto aqui, cadastro autor request, né? Chamo esse método aqui através dessa URL, né, desse endpoint, e depois eu verifico se o banco de dados contém uma entidade igual a que eu passei aqui, né? Então, esse é o primeiro teste que a gente vai fazer, tá? Então, o teste ele vai se chamar adiciona autor teste, tá? Esse aí vai ser o nosso primeiro teste. Void, não vai ter nenhum parâmetro aqui, né, de entrada. E vamos colocar aqui também, vamos marcar aqui ele como teste, né? E colocar aqui um display name para ele, que é o nomezinho que vai aparecer quando esse teste for invocado, tá? Então vou chamar aqui de adiciona um novo autor. Tá? Vou fazer o import aqui, né, dessa anotação teste. JUnit, tá? JUnit é o que a gente utiliza aqui para
gerenciar os nossos testes, tá bom? Então, adiciona autor teste, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para criar esse teste agora é a gente criar o endpoint, como a gente faz para chamar esse endpoint, né? Ou seja, esse endpoint aqui que a gente quer testar. Então, para criar isso, a gente vai precisar usar uma outra biblioteca, tá? É uma biblioteca para criar mocks, né? Para criar objetos fakes, né? Objetos que simulam o comportamento. E para isso a gente vai precisar adicionar aqui mais algumas anotações, né? Que é o autoconfigure mock-mvc. Como a gente vai trabalhar com banco de dados, também vamos precisar chamar o autoconfigure data.jpa, tá? Que a gente também vai trabalhar com banco de dados. Vamos dizer que isso aqui vai ser um transactional, né? Ou seja, cada teste ele vai tentar executar de forma única. Se ele não conseguir, ele vai fazer um rollback, tá? E também essa extended with. E aqui a gente vai passar mockito extension.class. Tá? Essas anotaçõezinhas são padrões, tá? Então usem elas aí como exemplo quando vocês forem construir os testes de vocês. E feito isso, a gente já pode invocar. Né? Antes disso a gente tem que criar o objeto também, né? A gente criou a dependência, agora a gente vai criar o objeto que a gente vai chamar, né? Então a gente vai ter que criar um mock MVC, e a gente vai colocar ele aqui como auto-wired, né? Porque é o Spring que vai fazer a injeção de dependência desse objeto aqui, né? É o Spring que vai instanciar esse objeto para que a gente possa trabalhar com ele, tá bom? E também eu vou chamar aqui, dado que a gente está trabalhando com autor, eu vou chamar aqui auto-wired o autor repository, né? Para a gente poder acessar o banco de dados, tá? Pronto, criamos esses dois objetos. Vou definir aqui também uma outra string, né? Um atributo aqui para armazenar o localhost, a gente não ficar repetindo, né? O URL do host, que vai ser o localhost, arroba, né? Localhost 8080, http, localhost 8080, que é o URL que a gente não ficar repetindo essa URL em cada teste, tá? E antes disso, a gente também pode definir aqui um outro método que a gente vai chamar ele de limpar a base, tá? Public void limpa base de dados. O que esse método faz? Eu vou anotar ele aqui com o before it, é uma anotação aqui do JUnit, onde esse método aqui ele vai ser executado antes de cada teste. Então, quando eu for executar esse teste, antes disso eu vou executar isso aqui. No próximo teste vou executar isso aqui novamente, tá? Então, o que é que esse método vai precisar fazer? Eu vou chamar aqui o autor repository e vou deletar tudo que tem no banco, tá? Delete all. Por quê? Para eu limpar a minha base de dados antes de eu fazer qualquer teste, para eu não ter restos aí de dados de testes anteriores, tá bom? E feito isso, a gente finalmente pode começar a fazer o teste, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é chamar o mock MVC, né? Que a gente definiu lá em cima. E vai chamar o método aqui perform, onde a gente vai passar para ele um request builder, né? Então, esse perform é o objeto que vai fazer a nossa requisição, tá bom? Então, perform, eu vou chamar aqui mock MVC request builder, builders. E aqui eu vou começar a definir os atributos dele, né? Ou seja, eu vou utilizar uma requisição do tipo post, né? Vamos olhar que isso é post mesmo. É post. E aqui eu vou passar o URI, né? O que é o URI? É o URL host mais o endpoint para acessar isso aqui, né? Que é /autor, certo? Então eu vou fazer uma requisição post aí naquela localhost 8080 /autor. Depois que eu definir o tipo de requisição que será feita, eu vou definir aqui o content type dele, tá?
que é aquele atributo lá que a gente colocava no Postman também, né, para fazer a requisição, especificando que vai ser um conteúdo JSON. Então, MediaType ponto application JSON, né? Application JSON. Após isso, a gente pode definir o conteúdo, né, em si, ou seja, a gente vai definir o conteúdo aqui, o que é que a gente vai mandar para lá, que vai ser esse tipo de objeto aqui, né, o cadastro auto request, tá? Eu vou até criar aqui esse carinha aqui e vou passar ele aqui no meu content, tá? E o próximo que a gente pode dizer é que o end expect, né? Ou seja, ele vai tentar executar, deixa aqui o parêntese, e aqui embaixo, end. Deixa eu ver aqui onde foi que está o erro. Fecha aqui, ponto, end. Content type. É porque aqui a gente tem que passar uma string, né? Para a gente poder transformar esse objeto aqui em um JSON, a gente vai utilizar aí outro carinha aqui que vai auxiliar a gente, que é o chamado Object Mapper, tá? Então a gente vai também chamar ele aqui no AutoWired. Vou chamar aqui o Object Mapper. Object Mapper. E aí eu vou chamar esse carinha aqui e vou dizer Object Mapper. Object Mapper ponto. Cadê o método dele? Write value has string, tá? Então ele vai receber aqui um objeto e esse objeto vai ser o meu cadastro auto request, tá? Feito isso, tem um sobrando aqui. Fechou. E aqui eu posso chamar o end expect, onde eu vou dizer que eu vou fazer essa requisição aqui e eu espero que isso aqui aconteça, tá? Se isso aqui não acontecer, ele vai retornar falso para o teste e o teste vai ser negado, né? Ou seja, o teste não vai passar nos nossos requisitos, tá? Então, o que é que ele espera aqui? Quando eu fizer essa requisição de adicionar um novo autor, eu espero que ele retorne um created, né? Ou seja, então eu vou dizer aqui que ele precisa esperar um mock mvc result match, né? Ponto status ponto isCreated, não é isso? Ele precisa retornar um created aqui. Então pronto, eu estou dizendo que ele precisa retornar isso aí. E com isso a gente vê aqui o que é esse erro. Vou adicionar aqui a exceção, né, que pode ser lançada. Pronto, então feito isso aqui, eu estou dizendo que eu quero fazer essa requisição aqui, né, no URL host /autor. Eu quero que seja feita uma requisição do tipo post, utilizando esse header aqui no meu cabeçalho HTTP, né, que é o Media Type Application JSON, no Content Type. E dentro do conteúdo da minha mensagem post, né, no corpo dela, eu vou passar esse cadastro auto request em formato de JSON, tá? Agora eu preciso inicializar essa nossa requisição aqui, né? Eu vou criar aqui um novo cadastro auto request, vou passar um nome para ele, Siddhartha Carvalho, o e-mail data@ufc.br e a descrição desse autor, né? Então, professor da UFC. Eita, apaguei foi tudo. UFC Quixadá. Pronto, feito isso, eu espero que, dado esse objeto requisição, eu vou fazer o meu post e eu espero que o retorno seja um created, né? Um 201. E depois disso eu tenho que verificar o meu banco de dados se realmente esse carinha aqui, né, ele foi inserido de verdade lá no banco de dados. Como é que eu faço isso? Então agora eu vou chamar aqui o meu autor repository, eu vou procurar aqui o find by e-mail,
e eu vou passar o e-mail aqui que foi utilizado, né? Ou seja, cadastro autor request.getEmail. Vou criar aqui esse autor. Deixa eu ver se ele retorna um optional. Vou botar aqui autor, se der errado ele vai me avisar. Vou fazer aqui o import. Ó, ele está reclamando aqui, né? Então, ó, é porque eu recebo um optional, né? Um optional de autor. Então, se... Aí aqui eu já posso utilizar as regrinhas do JUnit, né? Por exemplo, eu tenho o assert true, que eu tenho que garantir que esse meu autor, ponto, isPresent, é verdadeiro. Então, tem que ter algum autor aqui dentro. Se eu fizer um find by e-mail e ele me retornar vazio, é porque esse autor aqui, né, que é o que a gente mandou aqui, não foi cadastrado com sucesso, né? Dado que o e-mail é único, certo? Então, eu tenho que garantir que isso aqui é true, né? E o autor is present. Você tem vários outros aqui, tá? Você tem assert false também. Você tem o assert equals, tá? Para comparar strings. E diversos outros métodos aí para você comparar quase todos os tipos de objetos, na verdade. Então, feito isso, eu tenho que garantir que esse autor está presente. E dado que ele está presente, eu também tenho que garantir, né, que o autor.getEmail, autor.get.getEmail. Ó, aqui a gente já não tem o getEmail, porque a gente não definiu lá o método get do nosso autor, né? Então vamos lá na nossa classe autor, vamos criar aqui os métodos get para a gente poder acessar os parâmetros diretamente aqui no autor, né? Então vou gerar aqui o código, generate getters and setters, somente os getters, tá, pessoal? Para a gente não permitir que outras entidades alterem o estado interno do nosso objeto. Salvo aqui, e agora eu já posso dar aqui um get e-mail para ver o e-mail desse carinha. E eu quero que esse e-mail seja igual ao e-mail que eu passei aqui no minha requisição de cadastro, tá? Então, isso a gente encerra aqui esse nosso primeiro teste. Ou seja, o que é que a gente fez aqui? A gente criou uma requisição, né? Passando esses dados aqui para a criação de um autor. A gente definiu que deve ser feita uma requisição do tipo post para essa URL aqui, né, localhost/autor. Definimos o content type, definimos o body, né, o que é que vai dentro do corpo daquela requisição, e dizemos que o retorno dessa requisição deve ser o retorno HTTP isCreated, tá? Se alguma dessas coisas aqui não for verdadeira, o teste já retorna como falso e falha, tá? Então, tudo aqui que a gente definiu vai ser verificado durante a execução do teste. Então vamos testar aqui o nosso, ver se está funcionando, né? Então clica com o botão direito aqui, ó, Run as, né, JUnit test. E aí ele vai fazer toda a mágicazinha por baixo. E esses testes automatizados, pessoal, eles permitem que a gente não precise ficar fazendo isso de forma manual, né? Então, como a gente fez lá no Postman, né? A gente tinha que abrir o Postman, criar a requisição. Toda vez que a gente queria testar novamente, a gente tinha que ficar refazendo a requisição, tinha que cadastrar autor, cadastrar categoria. Então, com os testes a gente consegue evitar esse retrabalho aí e a gente tem uma base de testes bem mais robusta que vai nos permitir fazer modificações no código e saber que aquelas modificações não estão alterando o comportamento do nosso sistema, tá bom? Então aqui, ó, o teste passou, né? Ficou verdinho, o teste passou. Se eu colocar alguma coisa aqui diferente, por exemplo, se eu comparar aqui o get nome com o get e-mail, né? Vamos ver o que é que ele mostra aqui pra gente. Vou executar aqui de novo. E agora o meu teste ele deve falhar, né? E além dele falhar, ele vai me dizer onde e por que ele falhou, né? Ó, vejam, ó, ele falhou, né? Não ficou verdinho. E ele disse aqui, ó, eu esperava receber a string Siddhartha Carvalho, mas eu recebi foi Siddhartha@ufc. E ele já diz onde é que pode estar o seu erro, né? Ou seja, eu estou comparando o nome com o e-mail. Então, vou voltar aqui para o e-mail, vou executar novamente e o meu teste agora vai passar, tá? Então, vejam quão útil, né? E dá uma segurança para o desenvolvedor muito grande você ter uma base de testes robusta, né? Você conseguir testar todo o seu sistema
com apenas alguns poucos cliques, tá? No começo é um trabalho a mais, né? Ou seja, você tem que fazer esse teste, você tem que construir os testes, pensar e tudo, mas os testes, eles são uma etapa, né, essencial na produção de software de qualidade, tá bom? Então isso foi o nosso primeiro teste, tá, pessoal? O vídeo já ficou um pouquinho longo, tá? Então na próxima aula a gente continua aqui, a gente vai criar mais testes para validar mais cenários do nosso sistema e garantir que o sistema está funcionando como a gente espera, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.